Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 23. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje iremos ler Gênesis capítulos 43 e 44, Jó capítulos 35 e 36, além de Provérbios capítulo 4, versículos de 10 a 19. Vamos ao dia de hoje. Gênesis capítulos 43 e 44. A fome pesava sobre o país, e tendo acabado o trigo trazido do Egito, o pai disse aos seus filhos: Voltai e comprai-nos um pouco de víveres. Judá respondeu-lhe: Aquele homem nos declarou formalmente que não voltássemos à sua presença sem levar conosco nosso irmão. Se mandas nosso irmão conosco, desceremos para comprar víveres. Mas, se o não deixas ir, não desceremos, porque ele nos disse: Não sereis admitidos em minha presença se vosso irmão não estiver conosco. E Israel disse: Por que me fizeste este mal, dando-lhe a conhecer que tinhais ainda um irmão? Aquele homem, responderam eles, perguntou por nós e por nossa família, e quis saber se nosso pai vivia ainda, se tínhamos outro irmão, e respondemos às suas perguntas. Podíamos, porventura, adivinhar que ele nos ia mandar levar a ele o nosso irmão? E Judá disse a Israel, seu pai: Deixa partir o menino comigo, e nos poremos a caminho para essa viagem. Desse modo poderemos viver, e escaparemos à morte, nós, tu e nossos filhinhos. Eu respondo por ele: é de mim que tu o reclamarás. Se eu não o reconduzir e não o recolocar diante de ti, serei eternamente culpado diante de ti. Se não tivéssemos demorado tanto, certamente, já pela segunda vez estaremos de volta. Se assim é, disse-lhe Israel, seu pai, tomai em vossas bagagens os melhores produtos da terra, e levai-os como presente a esse homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, resina, ládano, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também convosco o dinheiro em dobro para restituir a soma que encontrastes na boca dos sacos, certamente por engano. Tomai vosso irmão, parti e ide ter com esse homem. Que o Deus Todo-Poderoso vos faça ganhar os favores desse homem, a fim de que ele deixe voltar vosso irmão, juntamente com Benjamim. Quanto a mim, se devo ser privado de meus filhos, paciência, que eu seja privado deles. Tomaram, pois, consigo o presente e uma soma dobrada de dinheiro, assim como Benjamim, e partiram para o Egito. E apresentaram-se a José. José, vendo-os e com eles Benjamim, disse ao seu intendente: Faze entrar estes homens na casa, matam um animal e preparam, pois comerão comigo ao meio-dia. Fez o intendente como José tinha dito. Introduziu-os na casa. Vendo isso, ficaram amedrontados. Diziam eles, por causa do dinheiro encontrado da outra vez nos nossos sacos, que nos conduzem aqui. Vão nos assaltar, cair sobre nós, escravizar-nos e apoderar-se de nossos jumentos. Então, aproximando-se do intendente, da casa de José, falaram-lhe à entrada da casa. Desculpa, meu senhor, disseram eles. Viemos já uma vez comprar víveres. Quando chegamos à estalagem e abrimos nossos sacos, o dinheiro de cada um se encontrava na boca de seu saco. Era o peso exato do dinheiro. Tornamos a trazê-lo conosco e trazemos ao mesmo tempo outra quantia para comprar víveres. Não sabemos quem tenha metido nosso dinheiro em nossos sacos. Ficai tranquilos, respondeu-lhes ele. Nada temais. É o vosso Deus, o Deus de vossos pais, quem vos pôs um tesouro em vossos sacos. O vosso dinheiro me foi entregue. Depois trouxe-lhes Simeão. Fê-los em seguida entrar na casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. E enquanto esperavam por José, que devia voltar ao meio-dia, preparavam o seu presente, pois foi-lhes anunciado que comeriam em casa dele. Logo que José entrou em casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham trazido, prostrando-se diante dele até a terra. Ele perguntou pela saúde deles e ajuntou: Vosso velho pai, do qual me falaste, vai bem? Ainda vive? Teu servo, nosso pai, está passando bem e vive ainda. Responderam-lhe inclinando-se até o solo. Então, levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão,
filho de sua mãe. É este, disse ele, vosso irmão mais novo, do qual me falastes? E ajuntou, que Deus te faça misericórdia, meu filho. E retirou-se precipitadamente, porque suas entranhas se tinham comovido por causa de seu irmão, e tinha vontade de chorar. Entrou em seu quarto e deu livre curso às lágrimas. Depois de ter lavado o rosto, saiu e, procurando dominar-se, disse: servi à mesa. Foi-lhe servida à parte, seus irmãos também à parte, e igualmente à parte dos egípcios, seus comensais, porque lhes é proibido comer com hebreus, por ser abominável para eles. Os irmãos de José foram colocados diante dele, desde o mais velho até o mais novo, segundo sua idade, o que lhes fez olhar uns para os outros assombrados. José mandou que se lhes trouxessem porções de sua própria mesa, e a parte de Benjamim foi 5 vezes maior que a dos outros. Eles beberam e alegraram-se com ele. José deu esta ordem ao intendente de sua casa: enche de víveres os sacos destes homens tanto quanto possam conter, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco. Porás minha taça de prata na boca do saco do mais novo, com o preço do seu trigo. E fez o intendente como José lhe mandara. De manhã, ao romper do dia, foram despedidos com seus jumentos. Deixaram a cidade, mas, não tendo ido ainda muito longe, José disse ao seu intendente: levanta-te e persegue estes homens, e quando os tiveres alcançado, lhes dirás: por que pagastes o bem com o mal? A taça que roubastes é aquela em que bebe o meu senhor, e da qual se serve para as suas adivinhações. Fizeste muito mal. O intendente, tendo-os alcançado, falou-lhes desse modo. Eles responderam-lhe: por que fala assim o meu senhor? Longe de teus servos a ideia de fazerem semelhante coisa. Nós te trouxemos de Canaã o dinheiro que tínhamos encontrado na boca dos sacos. Por que, pois, haveríamos de roubar prata ou ouro na casa de teu senhor? Que aquele dos teus servos com quem ter encontrado a taça morra, e ao mesmo tempo nós nos tornemos escravos do meu senhor. Está bem, disse-lhes ele. Seja como dissestes. Aquele com quem for encontrada a taça será meu escravo. Vós outros sereis livres. Imediatamente pôs cada um o seu saco por terra e o abriu. O intendente revistou-os, começando pelo mais velho e acabando pelo mais novo. E a taça foi encontrada no saco de Benjamim. Eles rasgaram suas vestes e, tendo cada um carregado de novo seu jumento, voltaram para a cidade. Judá e seus irmãos entraram em casa de José, que estava ainda em sua casa, e prostraram-se por terra diante dele. José disse-lhes: que é isso que fizestes? Não sabieis que sou um homem dotado da faculdade de adivinhar? Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificar? Deus descobriu o crime de teus servos. Somos os escravos do meu senhor. Nós e aquele junto de quem foi encontrada a taça. Longe de mim, replicou José, o pensamento de agir dessa forma. Mas aquele em poder de quem foi encontrada a taça, esse será o meu escravo. Vós outros, voltai em paz para junto de vosso pai. Então Judá adiantou-se e disse a José: rogo-te, meu senhor, que permitas ao teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor havia perguntado aos seus servos: tendes ainda vosso pai? Tendes um irmão? E nós havíamos respondido ao meu senhor que tínhamos um velho pai e um irmãozinho, filho de sua velhice, do qual o irmão havia morrido, e que, como ele foi deixado o único de sua mãe, seu pai o amava. Disseste aos teus servos: trazei-o para junto de mim, a fim de que eu veja com meus olhos. Havíamos respondido ao meu senhor que o menino não podia abandonar o seu pai, pois, se o fizesse, seu pai morreria. E disseste aos teus servos: se vosso irmãozinho não vier convosco, não sereis admitido na minha presença. Quando voltamos para a casa do teu servo, nosso pai, referimos-lhe as palavras do meu senhor. E quando nosso pai nos mandou voltar para comprar alguns víveres, respondemos-lhe: não podemos descer, mas se nosso irmão mais novo nos acompanhar, o faremos, pois que não seremos admitidos na presença do governador, se nosso irmão não for conosco. Teu servo, nosso pai, nos replicou: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um desapareceu de minha casa e eu disse: certamente foi devorado, e não mais o revi até hoje. Se me tirais ainda este, e lhe acontecer alguma desgraça, fareis descer os meus cabelos brancos à habitação dos mortos, sob o peso da dor. Se agora volto para junto de teu servo, meu pai, sem levar conosco o menino, ele, cuja vida está ligada à do menino, desde que notar que ele não está conosco, morrerá. E teus servos terão feito descer à habitação dos mortos, sob o peso da aflição, os cabelos brancos do teu servo, nosso pai. Ora, o teu servo respondeu pelo menino junto de meu pai, e disse-lhe que, se ele não o reconduzisse,
seria eternamente culpado para com seu pai. Rogo-te, pois, aceita que teu servo fique escravo de meu senhor, em lugar do menino, para que este possa voltar com seus irmãos. Como poderia eu apresentar-me diante do meu pai se o menino não for comigo? Oh, eu não poderia suportar a dor que sobreviria a meu pai. Jó, capítulos 35 e 36. Eliú retomou ainda a palavra nestes termos. Imaginas ter razão em pretender justificar-te contra Deus? Quando dizes, para que me serve isto? Qual é a minha vantagem em não pecar? Pois vou responder-te, a ti e a teus amigos. Contempla os céus e observa as nuvens. Vê como são mais altas do que tu. Se pecas, que danos lhe causas? Se multiplicas tuas faltas, que mal lhe fazes? Se és justo, que vantagem lhe dás? Ou que recebe ele de tua mão? Tua maldade só prejudica o homem, teu semelhante. Tua justiça só diz respeito a um ser humano. Sob o peso de opressão, geme-se e clama-se sob a mão dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus, meu Criador, que inspira cantos de louvor em plena noite, que nos instrui mais do que os animais selvagens e nos torna mais sábio do que as aves do céu. Mas ninguém diz, onde está Deus, meu Criador, que inspira cantos de louvor em plena noite, que nos instrui mais do que aos animais selvagens e nos torna mais sábios do que as aves do céu. Clamam, mas não são ouvidos, por causa do orgulho dos maus. Por certo, Deus não ouve palavras frívolas, e o Todo-Poderoso não lhes presta atenção. Quando dizes que ele não se ocupa de ti, que tua causa está diante dele e que esperas sua decisão, que sua cólera não castiga e que ele ignora o pecado, Jó abre a boca para palavras ociosas e derrama-se em discursos impertinentes. Depois Eliú prosseguiu nestes termos. Espera um pouco e te instruirei. Tenho ainda palavras em defesa de Deus. Vou buscar longe a minha ciência para justificar aquele que me criou, pois minhas palavras não são certamente mentirosas, e estás tratando como um homem de ciência sólida. Deus é poderoso, mas não é arrogante. É poderoso por sua ciência. Não deixa o ímpio viver, mas faz justiça aos oprimidos. Não tira seus olhos do justo, e o faz assentar no trono com os reis, numa glória eterna. Se forem presos em grilhões e atados com os laços da pobreza, ele lhes fará conhecer as suas obras e as faltas que cometeram por orgulho. Abre-lhes os ouvidos para corrigi-los e diz-lhes que renunciem à iniquidade. Se escutarem e obedecerem, terminarão seus dias na felicidade e seus anos em delícias. Mas se não o escutarem, morrerão de um golpe e expiarão por falta de sabedoria. Os ímpios de coração são entregues à cólera e não clamam a Deus quando ele os aprisiona. Por isso, morrem em plena mocidade, e sua vida passa como a dos efeminados. Mas Deus salvará o pobre pela sua miséria e o instrui pelo sofrimento. A ti também ele retirará das falses a angústia, numa larga liberdade e no repouso de uma mesa bem guarnecida. Mas tu te comportas como malvado, com o risco de incorrer em sentença e penalidade. Toma cuidado, para que a cólera não te inflija um castigo e que o tamanho do resgate não te perca. Acaso levará ele em conta teu grito na aflição e todos os esforços do vigor? Não suspires pela noite da morte, que arrebata os povos de seu lugar. Guarda-te de declinar para a iniquidade e de preferir a injustiça ao sofrimento. Vê, Deus é sublime em seu poder. Que Senhor lhe é comparável? Quem lhe fixou seus caminhos? Quem pode dizer-lhe, fizeste mal? Antes lembra-te de glorificar sua obra, que a humanidade celebra em seus cânticos. Todos os homens a contemplam, mas cada um a considera de longe. Deus é grande demais para que o possamos conhecer. O número de seus anos é incalculável. Atrai as gotinhas de água para transformá-la em chuva no nevoeiro. As nuvens espalham essas águas e os destilam sobre a multidão humana. Quem pode compreender como se expandem as nuvens? E o estrépito que sai de sua tenda. Espalha à sua volta sua luz e encobre as profundezas do mar. É por esse meio que governa os povos e fornece-lhes abundante alimento. Nas suas mãos esconde o raio e fixa-lhe o alvo a atingir. O seu estrondo anuncia, e o rebanho também pressente aquele que se aproxima. Provérbios capítulo 4, versículos de 10 a 19. Ouve, meu filho, recebe minhas palavras, e se multiplicarão os anos de tua vida. É o caminho da sabedoria que te mostro, é pela senda da retidão que eu te guiarei. Se nela caminhares, teus passos não serão dificultuosos. Se correres, não tropeçarás. Aferra-te à instrução, não a soltes. Guarda, porque ela é tua vida.
Na estrada dos ímpios não te embrenhes, não sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te e toma outro, porque eles não dormiriam sem antes haverem praticado o mal. Não conciliaram o sono se não tivessem feito cair alguém. Tanto mais que a maldade é o pão que comem e a violência é o vinho que bebem. Mas a vereda dos justos é como a aurora, cujo brilho cresce até o dia pleno. A estrada dos iníquos é tenebrosa. Não percebem aquilo que hão de tropeçar. Muito bem, hoje no Gênesis ouvimos que os filhos de Jacó fazem uma segunda viagem para o Egito em busca de mantimentos. Desta vez eles levam Benjamim sob a proteção pessoal de Judá, juntamente com um presente de boa vontade para José. Judá promete assumir a responsabilidade pessoal pelo bem-estar de Benjamim na viagem. Como um fiador vivo, ele se voluntaria para sacrificar-se para o bem de seu irmão mais novo e suportar as consequências se algo der errado. Chegando os irmãos até José, prostram-se novamente diante dele. É a segunda vez que seus irmãos se prostram em homenagem, novamente em realização aos sonhos de José. José os recebe e os serve uma refeição, onde os irmãos ficam espantados quando José os acomoda à mesa na ordem exata do seu nascimento. Após a refeição, os seus irmãos partem com seus sacos cheios de víveres, dinheiro e uma taça de prata no saco de Benjamim. Então, neste capítulo 44, ouvimos um teste final para apurar o amor de seus irmãos por Benjamim, bem como sua lealdade para com Jacó. Ao colocar a taça de prata no saco de grãos de Benjamim, José consegue focar estas duas questões relacionadas, tanto o amor a Benjamim como a fidelidade a Jacó. José, após dispensá-los, manda seu servo buscar e acusá-los de roubarem a taça que servia para adivinhação. A taça real ela é também uma taça de adivinhação. Quando líquidos, óleos e outros objetos são derramados na taça, considerava-se que as formas resultantes revelavam informações sobre o futuro de maneira simbólica. A prática era comum e os detalhes acrescentam um toque de autenticidade ao relato. No entanto, não há nenhuma indicação clara de que José seja praticante dessas artes supersticiosas. Todos os indícios até o momento sugerem que ele recebe revelação diretamente de Deus. Na resposta de um dos irmãos à acusação de terem roubado a taça, ouvimos uma referência a quando Raquel roubou os ídolos de seu pai e Jacó, sem saber do seu plano, promete a morte para aquele que roubou. Assim também aquele que defende fala que morra aquele que tiver roubado essa taça, se for encontrada. Então encontram no saco de Benjamim, rasgam-se as vestes novamente em um sinal de grande sofrimento e voltam para a cidade. Na sua defesa, Judá diz que Deus descobriu o crime de teus servos. Neste momento, Judá está se referindo ao crime que cometeram com José, quando venderam e mentiram sobre seu destino ao seu pai Jacó. E, ironicamente, agora ouvimos a inversão, pois ele se apresenta como servo, já que José, uma vez foi vendido como escravo por seus irmãos, está agora em uma posição para escravizar esses mesmos irmãos no Egito. E aí, dos versículos 18 a 34, Judá avança para entregar um discurso emocionado a José. Ele está pedindo misericórdia, não apenas para Benjamim, mas para com os irmãos em geral, para o seu pai, Jacó, que com certeza vai morrer de tristeza se seu filho mais novo não retornar. Judá está até mesmo disposto a substituir-se por Benjamim e aceitar os grilhões da escravidão para evitar isso. E amanhã nós vamos ouvir que este apelo de Judá coloca até lágrimas nos olhos de José. Já no livro de Jó, escutamos o terceiro discurso de Eliú, onde ele diz que Deus está intocado pelas ações de Jó. Transcendendo todas as criaturas, Deus não é prejudicado por nossa rebelião, nem ajudado por nossa justiça. É isso que Eliú afirma. No Deus bíblico, ao contrário das outras divindades, não existia uma relação de dependência mútua com os homens. E Eliú ainda fala que as ações humanas, sejam elas boas ou más, têm seu efeito primário sobre os homens. Neste capítulo 35, Eliú também responde os argumentos de Jó, de que Deus deve ser indiferente aos gritos dos oprimidos, pois muitas vezes permite que eles sofram enquanto o homem mau vive seguro. Eliú oferece uma interpretação diferente. Deus não é indiferente às pessoas necessitadas. Em vez disso, a culpa é dos homens, que muitas vezes são orgulhosos e esquecidos de tudo o que Deus fez por eles. Se Deus não responde, é porque os homens falharam em confiar nele. Eliú, com isso, diz que Jó não recebeu resposta do Senhor porque seus apelos são desprovidos de fé ou carregados de motivos que não são sinceros. A gente sabe que isso não condiz muito com a nossa fé, tendo em vista tantos santos que passaram por momentos de deserto, de silêncio. Até o próprio Cristo, em seu sofrimento no Getsemane, ele passa por um deserto ali de sofrimento,
onde Deus não escuta suas orações, segundo a explicação de Eliú. No capítulo 36, Eliú inicia seu último discurso, exaltando a sabedoria, a justiça e o poder de Deus. Ele fala que Deus se comunica conosco através do sofrimento. Ao enviar aflições às pessoas, o Todo-Poderoso chama sua atenção e dá a oportunidade de se afastar de maneiras tolas. Ele o implica que Jó, apesar de seu sofrimento, até agora recusou este convite para se arrepender. No versículo 10, ele fala sobre Deus abrir seus ouvidos, que significa que Deus faz com que alguns ouçam seus avisos. O idioma refere-se assim à graça do arrependimento e da obediência. Mais à frente, ele prevê duas respostas ao sofrimento. Ou uma pessoa pode ficar brava com Deus e recusar a procurar sua ajuda, ou pode aceitar a correção de Deus e assim experimentar sua libertação. E dos versículos 24 a 33, ele fala sobre a grandeza de Deus exceder a compreensão humana. No entanto, um vislumbre de sua bondade e poder pode ser visto na tempestade, que resmunga com a voz de Deus, a referência do trovão, encharca a terra com suas bênçãos, a chuva, e pisca com o sinal de sua ira, que é o relâmpago. Então, no Gênesis hoje, nós ouvimos até agora que algo mudou bruscamente, porque os homens que, por ciúme, fingiram a morte do seu irmão, muito amado pelo seu pai, hoje estão oferecendo suas vidas pelo segundo filho mais amado. Algo mudou nestes homens, que antes jogaram em uma cisterna, depois venderam como escravo, levaram vestes com sangue para seu pai e que até então não se incomodavam com o sofrimento de seu pai. Hoje há uma demonstração desse incômodo e eles não querem mais viver disso, gerando mais sofrimento ao seu pai. Então estão decididos a oferecerem suas vidas ao invés de ver seu pai sofrer. Hoje ouvimos essa mudança, que todos desacreditamos em nós mesmos. Peçamos a Deus a graça de voltarmos a acreditar que somos capazes de mudar, mediante a graça dele, para evitar o sofrimento do outro e buscar saber verdadeiramente amar. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.